Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom dia, hoje dia 2/4, tá? Quinta-feira, a gente vai entrar agora na unidade 2, só fazendo uma simples ressalva sobre a unidade 1 que nós passamos. Eu achei que foi uma unidade interessante, nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns conceitos bem legais, tá? E eu fiquei feliz com o resultado que eu tive, o nível de debate nas duas salas, tanto no nono A quanto no nono ano B, foram níveis de debate interessantes, tá? Claro que nem todos se interessaram da mesma maneira, mas de maneira geral vocês me apresentaram um bom indício que nós vamos ter para esse ano, né? Foi uma unidade um pouco... tem um tema um pouco... como é que eu posso dizer? Um pouco delicado, né? Você falar sobre geopolítica é sempre muito delicado você explicar a estratégia, o ponto de vista, nem sempre é igual para todo mundo, né? Mas eu tentei ser imparcial para vocês, botar a discussão na mesa, mas para apoiar vocês no pensamento, na linha de pensamento que vocês possam ter sobre isso. Eu achei que foi muito valoroso o que a gente teve como resultado, tá? Eu acho que vocês agora estão um pouco mais críticos em relação a isso, a entender território, a entender estratégia, a entender interesse, né? Saber que os países são movidos a isso. E para a gente continuar entendendo, na unidade 2, tá? Nós vamos começar a trabalhar conceitos de globalização. Globalização, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, conhecem um pouco do termo, né? Do tema também. E não vai ter muita dificuldade para vocês também, com certeza. O livro traz um texto bem denso assim para a gente logo de início. E é interessante, eu vou tentar fazer essa aula por vídeo como eu faria se estivesse ao vivo com vocês. Então, nada mais justo. Vocês sabem que eu pego a apostila de vocês e por mais que já tenha lido ela anteriormente, eu sempre volto na discussão, começo a ler, tento fazer uma leitura um pouco mais dinâmica com vocês e é assim que eu faço nas minhas aulas. Eu acho que não tem por que a gente mudar, né? Então eu vou começar também aqui fazer da mesma maneira, tá bom? Vamos lá, globalização econômica. O termo globalização se refere ao fenômeno de integração econômica, política, social e cultural decorrente da intensificação dos fluxos internacionais, tá? É interessante você... já tá em negrito, mas passa o marca-texto em fluxos internacionais, tá bom? De pessoas, mercadorias e capitais financeiros. Os fluxos internacionais vão ser muito importantes para a gente conseguir entender lá na frente essa sistematização da globalização, tá bom? Da aceleração da difusão de informações, viabilizada pelas inovações tecnológicas, pelo desenvolvimento de transportes, das telecomunicações e pelos acordos comerciais internacionais acertados entre diferentes países. A expressão globalização econômica, por sua vez, refere-se aos aspectos da globalização mais relacionados a trocas de mercadorias e trocas financeiras no contexto global. Gente, basicamente é tudo que a gente consegue... A globalização ela veio para poder unir pessoas, unir mercados, unir fluxos, tá? Essa transformação tão iminente que a gente está passando nessas últimas décadas, né? Ela está toda contextualizada na nossa globalização, tá? O texto é bem preciso, ele fala explica que a globalização é um fenômeno, e ela é realmente um fenômeno muito acelerado das coisas, né? Das trocas de informação, de controle de meios de tecnologia, de mercado financeiro, de tudo, tá? E aí aqui embaixo ela cita pra gente a revolução tecnológica, tá? Como princípio, pra gente começar a entender essa primeira fase da globalização, né? Aí o texto começa falando sobre a Guerra Fria, que eu já falei pra você o que é, apesar de saber que você vai entender tudo sobre Guerra Fria lá no ensino médio. Você já sabe que a Guerra Fria foi um choque, né? Um embate entre Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro lado. Eles lutavam pela hegemonia global, não é? E você sabe que foi uma guerra diferente, não houve confronto direto, foi uma guerra de interesses, de ameaças, tá? Onde de um lado ficavam os Estados Unidos ameaçando a União Soviética e a União Soviética fazia a mesma coisa. Mas esse período foi um período muito importante. Por quê? Porque nessa troca de ameaças eles conseguiram evoluir muito tecnologicamente, porque eles precisavam evoluir para que o outro país não o passasse em tecnologia. Então esse período ficou conhecido como o período de maior crescimento da corrida armamentista e espacial. Então os dois países trataram de
de melhorar demais sua infraestrutura interna para poder atender um mercado mais parrudo, assim, né, mais encorpado, né? Então eles passaram a ter tecnologia de ponta, tanto na questão armamentista quanto no setor espacial. Então nessa época os dois tinham essa briga, né, de quem ia levar primeiro o homem à Lua, né? Estados Unidos, União Soviética, qual dos dois ia fazer isso primeiro. E se estourasse uma guerra, quem teria mais material bélico, né? Quem teria mais armamento para poder vencer essa guerra? Então era sempre uma discussão e os dois países elevaram muito o nível internacional de crescimento tecnológico, né? Então o que aconteceu nesse período, hoje em dia a gente entende que foi uma revolução tecnológica, né? O que eles proporam para o mundo foi algo que o mundo não conseguia entender naquela época. Eles estavam muito à frente de todos os outros países. E isso, claro, a Guerra Fria acabou, né? Em 1991 a União Soviética parou de existir, né? Dando origem ao que a gente hoje conhece como Rússia. E por mais que essa Guerra Fria tenha parado, acabado, né? A gente sabe que o que ficou desse período foi uma crescente na tecnologia, né? E os países aproveitaram, né? Principalmente Rússia e Estados Unidos, eles aproveitaram muito, né, dessa época e deram continuidade, né, a essa corrida, né, por tecnologia, essa necessidade rápida, né? Essa necessidade abrupta por tecnologia, por assim dizer. E foi basicamente isso que o texto fala no início pra gente aqui. Ele trata alguns conceitos da globalização, né? Ele fala sobre aparelhos celulares, fala esse domínio dessa tecnologia mais de ponta, mais refinada. Ele fala sobre automação industrial, que é uma tecnologia que quem domina consegue ter grande vantagem. Robótica, que vocês já sabem. Biotecnologia, informática e nanotecnologia, que é um negócio que está chegando com muita força aí, tá? Inclusive tem 2 cards aí, se eu não me engano é do lado de cá, né? Tem 2 cards do lado de cá, se eu não me engano é isso. Que vai ficar disponível para você no livro, que ele pequenininho aqui, falam sobre corrida armamentista espacial e nanotecnologia. Solicito que você leia essa parte, tá bom? E aí você pode virar a página aí, virar para a página 7, ele vai continuar falando pra gente sobre economia globalizada, né? Uma economia globalizada, né? Tudo tá entrelaçado, tudo é rápido, tudo tá conectado. Então, estar conectado, estar entrelaçado, estar junto, também determina o que a gente vai ter como economia, tá? Facilita muito esse meio, tá? No âmbito social, esse processo ele tem levado à rápida difusão de informação, né? Prova disso é se vocês perguntarem para os avós de vocês o quanto tempo uma informação, por exemplo, demorava para poder chegar para todo mundo antigamente, era muita coisa. Se para pensar que se uma coisa acontecesse na China, ela não chegava instantaneamente para as pessoas aqui do Brasil. Isso demorava. A informação ela tinha que cruzar os continentes para chegar até aqui. Então, a gente sabe que lá atrás, assim, década de 50, 40, as pessoas demoravam 2, 3, 4 dias, uma semana para ter acesso à informação. Hoje em dia, qualquer coisa que acontece no mundo, é sério, não vai 1 minuto, você já tá sabendo dessa coisa que aconteceu, porque já tem informação no seu WhatsApp, você já foi no Instagram, tá todo mundo comentando sobre isso. Então, as trocas, essas relações de informação, elas são muito aceleradas hoje em dia. E tudo também graças à globalização, tá? Ele dá um exemplo aqui de uma percepção de viagem, né? Antigamente um voo de Las Vegas, de Rio de Janeiro para Las Vegas, demorava 2 dias. E hoje em dia você tem esse voo feito em 12 horas, né? Então olha só, de 2 dias para 12 horas é uma coisa absurda, né? Então não existe mais um lugar remoto, assim, intocável na Terra. As pessoas, elas estão no planeta Terra e elas conseguem interagir com esse território de maneira muito rápida. Então a globalização também permitiu essa livre circulação de pessoas, esse rápido acesso a tudo. Também é muito importante você ficar com isso em mente, tá? Como o texto é curto, né, vamos passar logo para a próxima página, né? Tecnologia e produção de conhecimento, né? O texto fala o seguinte: a pesquisa e a produção de tecnologia são um diferencial entre os países. A inovação tecnológica é um elemento decisivo nas economias mais dinâmicas. Com o investimento em pesquisa, empresas e países produzem tecnologia de ponta, o que lhes garante destaque na produção de conhecimento e de tecnologia.
Hoje, a capacidade de inovação pertence restrita aos países que dispõem de equipamentos modernos, centros de pesquisas avançados, capital para investimento e direcionamento político para as mesmas finalidades. Tá? Um modo de analisar o comportamento de diferentes países no que se refere a investimento em pesquisa é observar a produção e esse investimento do produto interno bruto em pesquisa. Tá? Então você vai ter um mapa aí que eu achei muito legal, cara. O mapa é um mapa mundi da relação entre investimento em pesquisa na população de cada país, utilizando o PIB, o Produto Interno Bruto, as riquezas geradas naquele país, né? Você também já sabe o que significa PIB, né? Produto Interno Bruto são todas as riquezas geradas em cada país, tá? Então, olha que mapa legal. Ele vai o mapa de calor, né? O mapa de calor, as áreas mais que tendem a essa cor marrom, elas são as áreas que têm o maior número, tá? E as áreas que tendem a cor mais amarelada, né, mais clara, tem os menores índices, tá? Então repare, não há nenhuma surpresa nesse mapa, né, se você for parar pra pensar. Os países que mais estão próximos dessa realidade acelerada, né, de um ideal de investimento em tecnologia são os países que nós já conhecemos mesmo, né? Você tem os países que estão extremamente investem extrema parcela do PIB em tecnologia, ó, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, os países lá de cima, né, Finlândia, Noruega, você tem aí a China, Japão, Taiwan do ladinho aí, ó, Coreia do Sul. Então, olha só, são países que a gente já sabe que tem um alto índice de investimento em tecnologia. Até por isso que esses países estão na frente de outros em vários quesitos, né? A gente sabe que os países que investem em tecnologia, eles dominam os setores da economia, né? Eles são cada vez mais fortes também por isso, né? É um ciclo, né, gente? Se o país consegue ter a percepção que investimento em tecnologia vai lhe garantir lá na frente o controle sobre algum setor do mercado, é a coisa mais certa a se fazer é investir em tecnologia, né? O Brasil não está entre os piores países nesse quesito, né? O Brasil está em intermediário para legal, né? Está em segundo aí, né? Pelo que o dado mostra pra gente, né? Não à toa o continente africano tem um maior número de dados não catalogados, né? Porque você tem países aí que são realmente de extrema pobreza, né? Você tem países aí da Ásia também que tem também muita dificuldade em relação à tecnologia. E você tem países aqui na América do Sul, você deve ter aí, ó, Suriname, Guiana Francesa e Guiana, né? Que são países que a gente pouco conhece também, né, do nosso continente, né? E a proposta, meu querido, é que nós façamos essas duas perguntas, tá? São perguntas que são bem tranquilas, tá? Uma vai te perguntar aí, ó, sobre o mapa aí. Quais são os países que mais investem em pesquisa? Olhando para o mapa, tá? Olha aí. Quais são esses países? Depois você tem uma pergunta aí, ó. Relacione o desenvolvimento econômico dos países ao investimento que eles realizam em pesquisa. Tem a ver? Eles serem tão ricos com o fato deles investirem tanto? E outra coisa que ele está pedindo para você é para você considerar a situação do Brasil. Como é que está a situação aqui no Brasil? O Brasil tem investido em pesquisa? Isso é uma realidade da gente? Isso tem surtido efeito pra gente? E como é que você acha que está o Brasil nessa relação? Tá certo? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que eu vou estar no fórum para poder tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Qualquer coisa é só me procurar. Falou!